Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa discussão sobre direito civil. Hoje nós vamos falar sobre pessoas jurídicas. Na aula passada, a gente começou a discussão compreendendo que direito civil é um ramo do direito privado que vai se preocupar em mostrar que existem dois grandes universos quando a gente fala sobre pessoas. São as pessoas físicas, que é o ser humano, e as pessoas jurídicas, que é o objeto da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Num primeiro momento, é importante a gente conceituar o que é uma pessoa jurídica. Bom, pessoas jurídicas podem ser compreendidas como uma instituição que é formada por uma ou por mais pessoas físicas, que têm objetivos específicos. E esses objetivos podem ser econômicos ou não. É importante lembrar que, assim como as pessoas naturais, ao nascerem com vida, são consideradas sujeitos de direitos e deveres, as pessoas jurídicas também, ao adquirirem personalidade jurídica, passam a ser considerados sujeitos de direitos e deveres. Então, para lembrar, pessoas jurídicas podem ser formadas por umas ou mais pessoas e pode ter finalidade econômica ou não. As pessoas jurídicas podem ser classificadas em dois grupos: pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Aí entra uma discussão bem interessante e eu trouxe lá no nosso material apostilado o código, como é que ele vai trazer essa divisão em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Quando a gente fala de direito público, você tem que pensar que existem aqui interesses amplos, interesses sociais, interesses de instituições públicas. E as pessoas jurídicas de direito público, elas podem ser de direito público interno. E quando eu falar de direito público interno, você vai pensar de dentro do nosso país, relações de caráter nacional internas, e ainda pessoas jurídicas de direito público externa, também pensando nos entes públicos, só que aqui pensando em relações internacionais, relações que serão estabelecidas entre países. Então, segundo o Código Civil, lá no seu artigo 40, são pessoas jurídicas de direito público interno, a União. Aí você pensa na representatividade do nosso país, né, como um todo, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias e as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, se você pensar, o município de Cocal é uma pessoa jurídica de direito público? Sim, pessoa jurídica de direito público interno, porque a gente acabou de ver que os municípios são considerados pessoas jurídicas de direito público interno. Já no direito público externo, aqui o Código vai nos dizer, no artigo 42, que são os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, como exemplo de pessoas jurídicas de direito público externo, você pode pensar na ONU, você pode pensar no Mercosul, na Unesco, né, que são instituições, ou seja, pessoas jurídicas que são criadas na perspectiva de atividades realizadas de caráter internacional. Já as pessoas jurídicas de direito privado, elas guardam interesses privados, ou seja, limitados, de grupos reduzidos. E aí nós temos as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais. A associação, gente, eu até trago essa informação no material também. É uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas em torno dos seus interesses. Por exemplo, a Associação de Moradores de um Bairro é um grupo de pessoas que buscam interesses comuns. Então, eles criam uma pessoa jurídica para fortalecer o movimento. As sociedades, por outro lado, são pessoas jurídicas criadas para a reunião de pessoas com objetivos comuns e normalmente são objetivos lucrativos. Você pode pensar um grupo de administradores que montam um escritório para prestar serviços a determinadas empresas. Então, eles visam o lucro.
As fundações são entidades que têm fim altruístico, ou seja, elas buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas que vão se beneficiar dos seus serviços. Aí, como exemplo, a gente tem a Fundação Bradesco, a Fundação Ayrton Senna, Xuxa Meneghel e por aí vai. Ou seja, existe um grupo de pessoas de patrimônio que vai realizar atividades buscando trazer a melhoria de vida das pessoas que se beneficiam dos seus serviços. As organizações religiosas, que a gente viu que existe no texto constitucional uma liberdade no que diz respeito à criação e permanência das instituições religiosas, também são consideradas de pessoas jurídicas de direito privado. Os partidos políticos também são pessoas jurídicas, e aí é importante a gente pensar que é livre a criação desses partidos, até para garantir a diversidade e a ampla possibilidade de escolha dos cidadãos, e as empresas individuais que vão ser criadas conforme o tipo de atividade que vai ser realizada por cada pessoa jurídica. Então, lembrando, existem dois grandes grupos de pessoas jurídicas: as de direito público, interno e externo, e as de direito privado. Nossa discussão agora vai falar sobre a personalidade jurídica das pessoas jurídicas. Só que antes de falar dessa personalidade jurídica, eu queria lembrar como é que se dá a personalidade jurídica das pessoas físicas. A gente viu na aula passada que, para as pessoas físicas, a personalidade jurídica se inicia a partir do nascimento com vida, não é verdade? Então, nasceu com vida, a pessoa adquiriu personalidade. Já para as pessoas jurídicas, a personalidade ela se inicia com a formalização e inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode até abrir sua loja, até abrir seu salão de beleza, por exemplo, até abrir a sua fábrica de chocolate, se você quiser, mas ela só vai existir formalmente, ela só vai estar apta a ter direitos e deveres a partir do momento que você a registrou. Então, uma pessoa jurídica que não tem registro, uma pessoa jurídica que não é formalizada, ela não possui personalidade jurídica. Então, aí você pode me perguntar, professora, e como eu vou saber qual é o documento, ou seja, qual é o ato constitutivo que deve existir para formalizar a existência da minha pessoa jurídica? Segundo o Código, gente, existem dois atos constitutivos, o Estatuto e o Contrato Social. Nesses atos, devem aparecer as principais características da sua pessoa jurídica. O nome dela, o endereço, que tipo de atividades ela vai exercer, quais são os sócios, se eles vão existir, qual é o patrimônio, ou seja, quais são os bens dessa pessoa jurídica, e ele precisa ser registrado. Se a sua pessoa jurídica não tem finalidade lucrativa, o ato constitutivo é um estatuto e ele vai precisar ser registrado em um cartório de pessoas jurídicas. Agora, se a sua atividade é comercial, se você visa o lucro, se ela tem finalidade lucrativa, aí o ato constitutivo é o contrato social. E ele vai precisar ser registrado na junta comercial. Então, lembre, não basta você abrir as portas da sua empresa, do seu comércio, da sua pessoa jurídica, para que ela tenha personalidade. Não. Para que a pessoa jurídica tenha personalidade, é indispensável que seja formalizado o ato constitutivo e que seja feito o respectivo registro. Lembrando que ou será um estatuto ou será um contrato social. Tudo vai depender de qual é a finalidade da sua pessoa jurídica. Agora a gente vai falar sobre o domicílio das pessoas jurídicas, né? E aí o Código vai trazer no artigo 75 algumas particularidades e eu fiz aqui algumas divisões. Primeiro vamos pensar nas pessoas jurídicas de direito público. A União o Código diz que o domicílio da União é o Distrito Federal, ou seja, está lá em Brasília, no setor administrativo. Os estados e territórios têm o seu domicílio nas capitais, no local de gestão do seu estado.
e os municípios, onde funciona a administração municipal, ou seja, na Câmara. Então, você pensa que as pessoas jurídicas de direito público, o Código traz especificamente onde é o seu domicílio, ou seja, onde as pessoas jurídicas devem ser procurados, ou os seus representantes devem ser procurados para serem responsabilizados, já que a gente viu que as pessoas jurídicas possuem, né, direitos e deveres. Já as pessoas jurídicas de direito privado, seu domicílio é o local onde funcionarem suas respectivas diretorias e administrações. E aí é interessante que esse local seja informado no seu ato constitutivo, seja ele um estatuto ou um contrato social, conforme nós vimos anteriormente. E aí, quando uma pessoa jurídica tiver diversos estabelecimentos, né, diversas filiais, por assim dizer, qualquer deles vai ser considerado seu domicílio. Ou seja, em qualquer uma dessas sedes, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada. E aí, para finalizar, o Código traz ainda, quando a gente tiver uma administração ou diretoria de empresas que tenham sede no estrangeiro, ou seja, empresas que não sejam nacionais. Como é que a gente vai determinar esse domicílio? A lei diz que no tocante, ou seja, fazendo referência às obrigações dessas pessoas jurídicas, nós devemos procurar o lugar do estabelecimento situado no Brasil a que ela corresponder. Ainda que ela seja uma empresa internacional, no Brasil, ela vai ter que estabelecer um domicílio, para que esse domicílio seja utilizado na resolução dos conflitos, dos direitos e deveres realizados dentro do território brasileiro, tá bom? Então, gente, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas, que no nosso próximo chat a gente conversa a respeito, tá bom? Um forte abraço e até lá!